Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. Está ouvindo o som? Tá legal para ti? O som tá ok? Estou com a música aqui ao fundo. Tá, beleza. Colocando a música de fundo, aguardando um pouco mais nossos companheiros e companheiras poderem chegar para iniciarmos. Bom, novamente boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando virtualmente essa nossa doutrinária do CETRASC, que realizamos todas as sextas-feiras à noite. É um prazer estar aqui colaborando com esse nosso diálogo. Esse mês de outubro, nós estaremos com o tema Os grandes colaboradores e colaboradoras do Espiritismo na Bahia e no Brasil. E o propósito desse tema é para que nós possamos conhecer a vida e a obra e a ação dessas pessoas. Porque muitas vezes, quando nós falamos do Espiritismo, fica parecendo que nós estamos falando de algo que acontece de uma forma sem mãos que se coloquem perante ao serviço, né? E como nós já falamos aqui algumas vezes, existe uma passagem bem interessante chamada Ante ao Serviço, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos convoca ao trabalho. Então, esse mês, nós pretendemos trabalhar esse tema. Na segunda-feira, Raimundo Menezes falou sobre essa caminhada, vamos dizer assim, do Espiritismo da França até o Brasil e até a Bahia. E hoje eu começo trazendo um tema, né, um nome, que é o do Manuel Filomeno de Miranda, o estudo e a prática do Espiritismo. Então, falar do Manuel Filomeno de Miranda e não contar um pouco da história dele, mas falar principalmente das ações e o seu legado no campo do Espiritismo para todos nós. Tá bom? Para isso, vamos fazer uma prece de abertura, pedindo à espiritualidade amiga, nossos amigos orientadores da nossa casa, para que possa nos trazer a iluminação, de trazer um amparo nesses momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Pedimos uma especial vibração para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, onde os episódios que vêm acontecendo, eles se coadunam aos nossos pensamentos de entendimento sobre esse momento pelo qual a humanidade passa, que esse momento que a humanidade atravessa, e que nós rogamos para que ele possa ser um momento de aprendizado, mas que também de crescimento e evolução, compreendendo o nosso papel para o enfrentamento das desigualdades e de todo o sofrimento. Que assim seja. Então, pensando no tema, né, Manuel Filomeno de Miranda, o estudo, né, e a sua contribuição para o Espiritismo, nós pensamos em trazer algumas informações, por exemplo, sobre ele. O Manuel, né, o interessante pensar é que ele é baiano. Ele nasceu em 14 de novembro de 1876, numa cidade chamada Conde, tá?
no interior da Bahia. Em 1910 ele é diplomado, né, em bacharel, onde ele fez comércio e fazenda, pela chamada na época Escola Comercial da Bahia. Hoje, quem conhece, é a Faculdade de Ciências Econômicas. E ele exerceu sua profissão de uma maneira digna e onde ele amealhava a simpatia, né, a simpatia de todos que estavam à sua volta. Ô Eleda, tenta ver se consegue aumentar aí. Na semana passada também tu não estava escutando e as outras pessoas estavam escutando bem. Mas de qualquer modo, deixa eu dar uma puxadinha aqui para tentar ajudar. A gente tenta aumentar aí o volume do computador, do celular, tá bom? Manuel Filomeno de Miranda, em 1914, ele foi acometido por uma doença, uma enfermidade, onde ele passou a recorrer a diversos médicos sem obter resultados. Foi aí então que ele aceitou os préstimos de um médium chamado Saturnino Fávila, aí já na cidade de Alagoinhas, onde, através de passes e de água fluidificada, ele restabeleceu a sua saúde plenamente. Nesse momento, nesse contato, começa a ter essa proximidade do Manuel Filomeno de Miranda com o Espiritismo. Também nesse mesmo período ele viaja a Salvador, onde ele conhece José Pititinga, que terá também, eu acho que no dia 27 desse mês, será um dos nossos temas. O José Pititinga convida o Manuel Filomeno para fazer parte da União Espírita Baiana. Então, desde então, né, como nós estávamos falando do período de 1914, 15 por aí, ele não mais abandonaria, né, o espiritismo, onde o foco no estudo e na prática faz com que ele possa ser reconhecido como um dos mais valorosos espíritas da Bahia, né? Então, desde o início, o Manuel Filomeno traz uma coisa importante para a gente, porque se nós falamos todo momento, todo o tempo, que existe um tripé, né, um triângulo, né, nessas três pontas desse triângulo, sobre a doutrina espírita, é que ela é uma ciência, uma religião e ela é uma filosofia, né? Então é importante a gente poder pensar que exatamente dentro desse tripé, o Manuel Filomeno ele vem para o campo da ciência e da filosofia, onde ele passa a entender e nos trazer de que aqueles fenômenos que aconteciam tinham um fundamento e nós precisamos estudá-los cada vez mais para, a partir da educação, nos tornarmos livres, né? Ele, como eu falei, ele ficou amigo íntimo do Pititinga, do José Pititinga, tá? E sempre ele foi disposto a resolver os problemas que surgissem nas casas espíritas. Então tinha uma coisa muito interessante, que era essa relação que Manuel Filomeno cunha de ajudar e auxiliar as casas, principalmente com a sua nobreza de espírito e a educação que marcava a sua personalidade da forma que ele era conhecido. Ele visitava periodicamente os centros espíritas, tanto da capital como do interior, divulgando a doutrina do Consolador. E é importante a gente perceber que esse é um movimento que se tornou cada vez mais forte a partir da compreensão de que nós precisamos levar o conhecimento da doutrina e fazer essas trocas e vivências e compreensões sobre a doutrina espírita. Manuel ele faz uma coisa interessante que é escrever 3 livros, mas ele faz usando o pseudônimo, né? Ele escreveu Enxertos que Justificam o Espiritismo, Resenha do Espiritismo na Bahia e Por que Sou Espírita, né? O porquê sou espírita, ele é curioso porque é o momento de uma resposta a um padre, o Huberto Roden, né? Era um pensamento crítico a esse padre, onde ele rebateu os argumentos do sacerdote sem atacar o catolicismo, né? Havia questionamento desse padre sobre a questão da prática do espiritismo, enquanto está falando com os mortos, daquela dimensão de não haver respeito, e o Manuel Filomeno vem e rebate de forma respeitosa, né? Ele sempre, tanto a esse padre como a outros, ele respondeu
de uma forma educada e serena, refutando esses ataques ao espiritismo, né, principalmente os argumentos, né, religiosos, e pessoas também do meio acadêmico que tentavam desacreditar o espiritismo junto à opinião pública. Manuel Filomeno, ele tinha o cuidado de jamais atacar quem quer que fosse, mas ressaltar os fundamentos da doutrina, né? Ele vivia, como eu trouxe, o espiritismo no seu tríplice aspecto, né? Ciência, religião e filosofia. Ora participando tanto de campanhas de assistência fraterna, ora se dedicando às reuniões mediúnicas, principalmente as de desobsessão. E é importante que logo depois que ele desencarna, eu vou estar falando isso um pouco mais à frente, o Manuel Filomeno, desencarnado, se torna um ator extremamente importante no debate da desobsessão, né? Porque ele compreendia que um dos objetivos da doutrina, né, codificada por Kardec, é o intercâmbio espiritual, visando o auxílio aos espíritos sofredores. Olha como é interessante pensar, porque, querendo ou não, tanto na França, né, no que vocês já conhecem, da experiência das mesas girantes, né, havia fortemente, e aqui também, e até hoje nós estávamos conversando a trabalho ontem, né, a curiosidade movimenta as pessoas. E movimenta principalmente pela ideia do fenômeno, né, desse fenômeno da comunicação. Mas Manuel Filomeno trazia um debate importante, colocando que esse intercâmbio, né, espiritual, ele tinha um propósito. O principal deles, o auxílio aos espíritos sofredores. Então, ele traz uma roupagem de seriedade extremamente importante, né? Não que anteriormente fosse brincadeira, mas o que eu estou dizendo é que ele incorpora cada vez mais e fortalece o debate de ter um estudo sério, né, para a compreensão dos fenômenos. Tá? Ele trabalha por mais de 24 anos na União Espírita Baiana. Hoje nós conhecemos como Federação Espírita do Estado da Bahia. Tanto lá ele foi secretário, como foi segundo, primeiro secretário, e no último ano ele veio a substituir o José Pititinga à frente da União Espírita da Bahia, o Baiana. Ele tinha vários problemas cardíacos, né, agravados pelo avanço da idade, mas que nunca o impediram de cumprir as suas tarefas dentro do movimento espírita. Em 14 de julho de 1942, ele retorna para o mundo espiritual, deixando uma lacuna no movimento, né, onde ele exemplificou o seu amor ao próximo através do espiritismo. E aí, tempos depois, quando ele desencarna, eu vou falar de uma passagem do primeiro contato de Divaldo Franco com ele, né? É através da psicografia de Divaldo que Manuel vai assinar mais de 15 obras, né, desde a década de 70, e o último, né, um dos mais conhecidos, é o Transição Planetária. Então nós vamos pegar, como eu falei, desde a década de 70, nos bastidores da obsessão, deixa eu ver aqui a anotação, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte, dentre outros, como também tem o Tormentos da Obsessão. Tá? E um livro chamado Entre Dois Mundos tem uma passagem muito importante. Eu gostaria de ler para vocês. É um trecho do Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Divaldo Franco, o livro Entre os Dois Mundos. Vive-se na Terra hoje um momento, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Entre Dois Mundos, gente, é de 2006. Percebam, 17 anos atrás. Tá? Vive-se na Terra hoje um momento histórico muito grave, no qual os sentimentos nobres vêm cedendo lugar às paixões subalternas, que já deveriam estar superadas pelo ser humano. Em face, porém,
das convulsões políticas perversas que abalam o globo terrestre, gerando dores lancinantes, aumentando a miséria já insuportável, fomentando a loucura da agressividade e da violência, estimulando o recrudescer dos desvarios sexuais e da drogadição, há uma avalanche de ódio e de indiferença que por pouco não estarrece. Os valores morais e os objetivos espirituais, quando não são considerados, quando não desconsiderados, são deixados à margem, na indiferença ou na zombaria, ameaçando-se reduzir todas as conquistas da cultura, da ética e da civilização ao caos do princípio. Né? Então, olha como é interessante, eu estou trazendo isso, porque foi um livro psicografado, né, publicado em 2006, então nós estamos falando de um livro de quase 2 décadas, né? Então 17 anos já se vão, e ele coloca exatamente daquele momento, mas que nós percebemos a continuidade desse processo e a nossa responsabilidade nessas leituras, por isso que a gente fala assim, de ser muito importante que a gente possa fazer as leituras, mas que a gente possa fazer os diálogos, os debates, as compreensões sobre ela. Por isso que a gente fala da importância que temos no Cetrasc e em outras casas espíritas sobre os grupos de estudo. Os grupos de estudo são aquele espaço exatamente onde nós vamos trazer um livro, trazer uma literatura e nós vamos tentar analisar, esmiuçar, tentar entender que processo é esse. Então, olha como ele traz nesse trecho como essa evolução humana que já tínhamos desenvolvido uma ciência, uma ética, uma cultura, e parece que nós vamos acabar perdendo isso, como se nós estivéssemos retrocedendo. Retrocedendo. Nós vivemos esse momento agora, por exemplo, com uma exaltação às armas que pareciam que nós estávamos voltando a tempos onde era cada um por si. Então, cada um com sua arma, cada um que se defenda. A nossa sociedade já tinha evoluído desse aspecto. Não quer dizer que tinha se acabado a violência, não quer dizer que tinha acabado o processo. Mas nós já tínhamos passado do pressuposto de que nós individualmente iríamos, entre aspas, nos defender. Nós deveríamos fortalecer o Estado para que o Estado fizesse isso. Né? Então, o Manuel Filomeno, ele coloca essa questão trazendo que é um problema que ocorre em todo o globo, então não é uma questão exclusiva do Brasil, e não é. Né? Nós estamos com guerras em várias partes do mundo, na Europa, na Ásia, no continente africano, na América Latina, né? Com sofrimento de vários povos. Tá? Então ele fala desse fomento à agressividade e da violência entre nós. Continuando, ele fala que governos embriagados pelo poder econômico, essa é uma informação de 2006, não esqueça, tá? Deliram, impondo-se aos demais povos de maneira constrangedora e desafiando os códigos dos direitos humanos, conseguidos com muito empenho e sacrifício, a fim de darem vazão a seus conflitos internos e à sua arrogância doentia. Então, olha como é interessante pensar que Manuel Filomeno traz, numa mensagem do plano espiritual, uma fala dizendo da importância da manutenção dos direitos humanos, que muitas vezes nós ouvimos frases que destratam essa palavra, né, direitos humanos. Mas olha como ele traz, colocando que foi conseguido a muito custo. Por exemplo, um aspecto dos direitos humanos, o respeito à mulher. Isso foi conseguido a muito custo durante décadas. Só que lá, em 1857, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, que diferença é essa entre homens e mulheres? E a espiritualidade responde: não há diferença. Foram vocês que criaram essa diferença. Então nós que tínhamos uma concepção de construídos, né, de gerados, desculpe, iguais, a estrutura social faz a diferenciação. Então nós viemos paulatinamente, né, enfrentando as mais diversas dificuldades dos debates para poder garantir e lutar para garantir, na verdade, a igualdade de direito entre homens e mulheres. Mas quando nós olhamos as notícias, quando nós olhamos
os boletins da Secretaria de Saúde ou da Segurança Pública, o número de feminicídios aumenta, a violência contra a mulher aumenta, né, a exclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, o Manuel vai nos alertando sobre esse afastamento que nós fazemos da nossa formação espiritual, e ao fazer isso, e essa formação espiritual sendo atacada, como se abre espaço para o desenvolvimento de situações de violência. Continuando, né, que é um trecho grande, mas eu acho ele muito enriquecedor para a gente falar da contribuição de Manuel Filomeno de Miranda. Você vê que no momento encarnado, na formatação, na luta da estruturação de um procedimento, de uma prática espírita, e quando Manuel Filomeno de Miranda desencarna, ele é convidado, ele é chamado, né, para estar ainda conosco, escrevendo, trazendo. Ele levou mais de 30 anos no plano espiritual estudando, para só depois ele começar a se comunicar conosco. Então vamos lá. Como consequência, né, fomentam guerras de extermínio. Isso, tendo cuidado de permanecer muito distante das áreas perigosas, resguardado na sua loucura, enquanto as vidas jovens e idealistas de milhares de criaturas são desperdiçadas para aumentar a sua arbitrária dominação, que será sempre de reduzido tempo. Não se dão conta, esses agentes do mal, que o carro orgânico desliza muito rapidamente pelas vias do calendário, levando-os no rumo da fatalidade biológica que culmina com a morte. Olha como é interessante ele dizer que é o carro orgânico, né? O carro, qual a função do carro, né? Do veículo? Transportar. Por isso que nós falamos que nós somos espíritos vivendo uma experiência física. Quer dizer, nós estamos nesse carro, que é esse corpo, que tem essa função de nos transportar. Né? Ele coloca que exatamente aí nós caminhamos muito rápidos pelas vias do calendário. Quer dizer, nós poderemos imaginar pessoas que teriam uma expectativa de vida de 60, 70, 80 anos, mas que no meio dessa situação de guerras tem-se o seu pertencimento ao planeta abreviado por essa questão da morte. E reforçando os estudos, os ensinamentos, ele nos diz que, quando o conhecimento da reencarnação luzir no íntimo do ser humano, ele saberá como conduzir-se, se constatando que a existência física é dom de Deus para o processo de desenvolvimento da sabedoria que nele jaz. Nessa oportunidade, o bem triunfará sobre o mal. A justiça dignificará os atos dos indivíduos. O reto culto do dever se elevará à culminância antes nunca vistas. O respeito à vida e a todos os seus recursos terá uma primazia sob a soberana lei de amor que vai vingar e vai reger em todos os sentimentos e em todas as mentes do nosso planeta. Então, olha como eles falam, uma coisa importante, porque o que é o conhecimento da reencarnação? O conhecimento da reencarnação, ela nos pede profundamente um conhecimento de toda essa vida e vivência espiritual, a compreensão de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, a qual processo se dá o fato de nós estarmos aqui vivenciando esses processos daquilo que nós chamamos de uma terra, né, de provas e expiações, o que são provas, o que são as expiações na nossa vida e que se encerra nesse processo, né, da reencarnação. Então ele coloca como o bem vai triunfar sobre o mal, porque para isso, para toda essa compreensão, nós precisamos estar educados e esclarecidos. Tá? Então eu vou trazer algumas frases que eu consegui pensar de alguns livros, tá certo? Para vocês compreenderem a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda aos nossos estudos. E eu digo até mesmo de mim, eu posso dizer, li muito pouco dele. E a partir desse estudo, né, fazendo peça doutrinária, como eu me senti motivado a ler esse companheiro e toda a sua contribuição para nós.
Ainda no livro Entre Dois Mundos, que é de 2006, que eu falei, ele diz assim: o conhecimento do Espiritismo na infância, como na juventude, constitui uma dádiva de invulgar significado pelos benefícios que propicia, preservando as lembranças das lições trazidas do mundo espiritual, bem como ampliando as áreas do discernimento para que não tropecem com facilidade nos obstáculos que se antepõem ao processo de crescimento interior. E aí me vem, né, quando eu estava lendo essa parte, a importância que no CETRAS, que em outras casas espíritas, nós damos à área da infância e da juventude. E aqui eu aproveito para fazer um convite aos pais, às mães que estão nos escutando, que nós temos esses dois grupos. Na verdade, nós temos três que são bem interessantes dentro desse contexto que nós estamos falando, que é o grupo da infância, o grupo da juventude e o grupo da família. Né? Esses três grupos são extremamente importantes, mas falando desses dois, infância e juventude, o Manuel Filomeno nos alerta desse momento, desse ser que está se desenvolvendo e de como o aprendizado em relação à doutrina vai ampliar as áreas do discernimento. Não quer dizer que um adulto, uma pessoa mais velha, não possa chegar até o Espiritismo. Mas o que ele está dizendo é: trabalhe desde cedo. Trabalhe com essa criança, trabalhe com esse jovem, que muito do sofrimento do caminho ele poderá saber driblar, ele saberá contornar, ele saberá principalmente entender. Ok? De um outro texto dele, eu não consegui achar a fonte, mas ele diz assim: o homem realmente livre, ele é consciente das suas responsabilidades. Olha como é interessante pensar: o homem realmente livre, ele é consciente das suas responsabilidades, não necessitando de nada externo para logros elevados, para o crescimento elevado a que se propõe. Torna-se condição essencial o conhecimento real, defluente, né, que é oriundo da meditação e da vivência dos seus estatutos para seguir a marcha com elevação indispensável à vitória. Certamente foi esta a ideia de Jesus ao preconizar-nos buscar a verdade que nos torna livres. Olha como ele fala, a ideia de Jesus ao preconizar-nos buscar a verdade que nos torna livres. Lembra? A verdade vos libertará. Então, olha como é interessante pensar que é importante que enquanto nós não estivermos presos, não mantivermos nossa consciência presa, né, limitada, ou que nós não nos apeguemos a nada externo para termos o nosso crescimento, mas compreendendo principalmente a necessidade do desenvolvimento interno, aí sim nós seremos conscientes das nossas responsabilidades. Né? O Manuel traz uma coisa interessante que eu já tinha falado lá na frente sobre amor, mas ele tem um trecho no livro que ele diz assim: somente o amor possui o recurso precioso para facultar harmonia e alegria de viver. Olha como é interessante pensar isso. E aí me lembra Renato Russo cantando aquela música inspirada na Carta aos Coríntios, né? Que ele diz: é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se envaidece. Né? Então, o Manuel Filomeno nos diz que o amor ele possui um recurso precioso para que a gente possa trabalhar a harmonia e a alegria de viver. E quando nós estamos falando amor, voltamos sempre e fazemos aquela observação. Nós estamos falando do amor de um casal, de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, de um homem por outro homem, de uma mulher por uma mulher, de pais para seus filhos, de irmãos para irmãos. Nós estamos falando de amor pleno, da nossa vivência, de amar o próximo, como já foi colocado várias vezes que a gente conhece. Né? Existia uma piada muito horrível na infância, que ela dizia assim: amai o próximo quando o próximo não estiver próximo. Quando o próximo não estiver próximo, não amai o próximo. E a gente dizia: mas que tipo de amor é esse?
que eu só amo o próximo quando ele está próximo. Eu só amo o próximo. Eu começo a colocar condições. Eu só amo o próximo se ele me compreende, se ele é meu amigo, se eu gosto dele, se eu não gosto. O amor, ele faculta a harmonia. Então, olha como a gente pode, no nosso ambiente de trabalho, disseminar amor. E você vai perceber como o ambiente de trabalho se modifica se todos entrarem nessa sintonia, mas que começa por você, é claro. Né? Existe uma educadora, né? Nós tivemos no mundo vários educadores que, em momentos da história, auxiliaram muito o processo da educação. Nós tivemos Piaget, que foi o grande mestre que orientou Kardec. Kardec foi discípulo, né, de Piaget. Nós tivemos Paulo Freire, né, extremamente importante aqui no Brasil e nos países da América Latina e África. E nós tivemos Maria Montessori. Maria Montessori também, né, assim como o Vygotsky, ela foi uma grande educadora. E ela diz uma coisa muito interessante assim: as pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos para educar para a paz. Para a paz. Olha como é interessante. E dentro da nossa sociedade, né, nós educamos as pessoas para a competição. Nós educamos as pessoas, e aqui eu não vou falar nossos filhos, não, porque eu vou falar que nós aqui agora, e nós o tempo todo estamos nos educando. Estamos nos educando mutuamente. E nós nos educamos para a competição. Quem tem mais, quem faz mais, quem tem o melhor currículo, quem estudou não sei aonde. E a gente vai com isso nos educando para a guerra, porque o princípio da guerra é a competição. Mas se a gente pudesse educar para cooperar, para sermos solidários, com certeza o caminho disso naturalmente é a paz. Mas 3 frases do Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz assim, que o esclarecimento e as advertências oferecidas pelo Espiritismo constituem um barco de segurança para a travessia orgânica no processo evolutivo. Ou a travessia orgânica que ele está falando. Mas olha o interessante dele dizer, os esclarecimentos e as advertências. Eu falo assim, os esclarecimentos e advertências, pegando a fala do Manuel Filomeno Miranda, porque às vezes nós estamos com alguns colegas, né, alguns companheiros que falam, gente, mas é muito difícil seguir a doutrina espírita. Quem me conhece sabe que durante muitos anos eu segui o budismo, né, e naquela época eu também dizia como o budismo era uma religião difícil. E é interessante encontrar similaridades no budismo e espiritismo, porque são filosofias, práticas religiosas que nos trazem um compromisso fundamental com a prática. O budismo tinha uma coisa que ele dizia assim, olha, aquilo que você fala é aquilo que você faz. Eu não encontro desse jeito, assim, dessa forma no espiritismo, mas eu encontro também a mesma essência. E essa essência de que aquilo que eu falo é aquilo que eu faço, e aí quando eu vou vendo, fazendo as leituras e estão lá os esclarecimentos, eu vou lendo e tem lá um monte de advertência, um monte de observação, de cuidado, preste atenção, pense bem, né? Eles vão sendo formas de nos ajudarem a constituir, como o Manuel Filomeno fala, um barco de segurança para essa nossa caminhada nessa travessia orgânica. Quer dizer, a travessia desse corpo até o momento que nós possamos dizer tchau para retornarmos tempos depois. Então, ele reforça dizendo: o indivíduo, pois, é responsável, próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede, conforme aspira, delineia e de acordo com o que vitaliza, as coisas ocorrem.
Então, os esclarecimentos e advertências que estão lá na doutrina, eles vão bater em mim, que sou o responsável. Aí ele fala próximo ou remoto, quer dizer, próximo no sentido de que eu sou ali envolvido com o processo ou de uma forma remota, distante, que seja, mas eu sou o responsável por aquilo que ocorre. Então, Filomeno de Miranda nos traz um alerta de que o Espiritismo ele vem exatamente libertar as consciências das sombras e conclamar para as escalas desafiadoras do progresso. O Espiritismo, ele não vem. Eu estava vendo agora, eu vou ler a reportagem, mas eu vi só o título. A Luísa Trajano, que é uma empresária, principal dona, né? O pessoal fala assim, dona do Magazine Luiza. Eu vi só a frase agora na reportagem. Ela dizendo: eu, eu aprendi a escutar as coisas que eu não gosto. Né? O Espiritismo é um pouco isso. Né? Quando a gente está lendo algumas coisas ali, muitas dessas coisas a gente não vai gostar. Mas a gente não vai gostar porque exatamente nós vamos ver como elas estão nos alertando. Elas não estão dizendo, olha, não deixe de fazer o que você está fazendo. Ela está pedindo principalmente que nós possamos esclarecer as nossas consciências e possamos ter a serenidade e a educação, onde eu posso olhar e ver se está certo ou está errado. E eu tomo minha decisão. Eu não posso ficar jogando para o outro. Foi uma maldição, foi uma praga, foi isso, foi aquilo que aconteceu comigo. Eu sou o capitão do meu navio. Do meu navio, lembra que ele falou barco no início? Eu sou o capitão do meu barco. E eu preciso, antes de sair para navegar, ler as cartas náuticas. Eu preciso sair antes de navegar, ligar no rádio, na televisão, no celular e procurar as condições meteorológicas. Para que depois eu não diga lá no meio do mar que está rolando uma tempestade e eu não diga, eu não sabia que ia chover. Nenhum navegador, nenhum navegador sai para o mar sem olhar as cartas náuticas. Aí você fala, mas os pescadores ali do Rio Vermelho, de Itapuã, eles não usam carta náutica. Não, não usam. Mas as cartas náuticas deles são os peixes, é a maré, é o fluxo das ondas, são as nuvens. E eles aprenderam a ler a natureza. E muitos deles já sabem ler as cartas náuticas também. Mas é interessante pensar que nós temos esse desafio a enfrentar na nossa vida. O Espiritismo é como se ele fosse cartas náuticas, como se ele fosse bússola, como se ele fosse a meteorologia nos dizendo: vai fazer sol, vai chover. E você vai tomar a decisão dos caminhos que você vai fazer. Não é algo que você vai ficar simplesmente jogando, tocando terror. Então, uma coisa que você não vai encontrar nas nossas casas, tanto centrais como a outra, é qualquer discurso de terror. Ou você vem, ou vai acontecer isso com você. Não é assim que se educa. Não se educa pelo terror. Se educa pelo amor. Esse amor que se coloca muitas vezes perante a nós vai nos trazer incômodos. Isso é um fato. Mas ele é o caminho mais seguro. Emmanuel, aí já na psicografia feita por Chico Xavier, diz assim: nunca prejudicarás alguém sem você se prejudicar. Nunca beneficiará a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a si mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, nós traçamos os nossos próprios caminhos. Importantíssimo pensar que essas nossas ações perante ao outro têm um impacto primeiro na gente. É importante que a gente tenha consciência. Eu lembro uma vez que eu machuquei uma pessoa a partir de uma fala que eu fiz.
E eu estava plenamente consciente que eu estava machucando. E é interessante como essa vivência não sai da minha cabeça até hoje. Isso significa que se não sai da minha cabeça é porque eu estou impactado com aquela maldade que eu fiz. Não encontrei nunca mais para que eu pudesse pedir desculpas. Então, retomando a fala do Emmanuel, através de nossas ações sobre os outros, nós traçamos os nossos próprios caminhos. As pessoas que você deixa para trás, é como se você tivesse ficado para trás também. É importante que a gente perceba como somos parte desse processo. O Manuel Filomeno, como eu coloquei, quando ele desencarna, ele fica mandando mensagens, mandando coisinhas para a gente. Como, por exemplo, ele diz que o mundo corporal, esse aqui, né, nós, espírito dentro desse corpo, ele é plasmado pelo mundo espiritual, onde a vida é pulsante, ela é permanente, ela é original. Então, esses dois mundos que se conectam e se colocam, ele fortalece a importância da nossa ação, porque nós estamos dialogando como se nós estivéssemos dialogando lá e cá o tempo todo. Não só lá com quem está lá. O nosso espírito, quando nós dormimos e em desdobramento, nós vamos ser levados, né, durante o sono para diversos aprendizados e vivências, alguns deles que nós escolhemos, né? Esse processo ele nos ensina em muito. Tanto que, nessa forma de pensar a dimensão do sofrimento, Manuel Filomeno nos diz que o sofrimento ele consegue unir as criaturas que lhe experimentam em positivo, irmanando-as. Quer dizer, numa situação de sofrimento, por exemplo, essa população do Rio Grande do Sul, com as enchentes que teve, o pessoal que está agora no Nordeste, com essa grande seca, né, que está atingindo muito o Nordeste, toda essa chuva, tudo que está mais no Sul, tende a unir as pessoas. Dá-lhes essa situação uma visão de profundidade em toda a vida, no todo da vida, e reveste de resignação digna, tranquilidade que se converte em vitória pessoal sobre todos os infortúnios. É interessante isso, né? Tinha escritor, um escritor brasileiro, tentando lembrar o nome dele, Nelson Rodrigues, perfeito, Nelson Rodrigues. Ele tinha uma frase altamente sarcástica, mas olha como é interessante hoje ler Manuel Filomeno e lembrar dessa frase. Ele dizia assim: o brasileiro só é solidário no câncer. Essa frase é da década de 70. Mas olha a provocação que ele fazia. Ele tentava dizer como muitas vezes nós não ficávamos solidários às pessoas e não ligávamos, não olhávamos para as pessoas, mas quando a pessoa tinha uma doença, como a gente, essa solidariedade vinha. Mas só que o Manuel Filomeno está dizendo assim, gente, que solidariedade seletiva é essa que a gente fica fazendo? Eu preciso estar à disposição do outro, da outra, não só quando ele estiver doente. Eu preciso estar disponível. Recentemente eu estava com uma colega conversando e ela me contando seus problemas. Eu fiz: a gente pode se encontrar? Quer conversar? Ela fez: não, não quero conversar. Aí eu fiz: posso ficar do seu lado? Só estar do lado. Se ela não quer conversar, não quer se abrir, é um direito. Mas que a gente possa estar do lado. Que a outra pessoa possa saber: eu estou aqui. E que a gente também possa saber ir até o outro e dizer: também estou precisando. Tá? Então, como eu tinha falado do contato e como se deu, foi muito interessante. Em 1958, 50, desculpe, o médium Chico Xavier, ele psicografou para Divaldo Franco
uma mensagem assinada pelo Manuel Filomeno, né? Mas olha como é interessante. Edivaldo leu, achou muito interessante e ficou com aquela mensagem guardada, né, gravada na memória e lia. Mas somente em 1970, ou seja, 20 anos depois, é que Manuel Filomeno, enquanto espiritualidade, ele se apresenta para Divaldo, né? Ele se apresenta para Divaldo como um trabalhador que foi atuante na área da desobsessão, né, quando em vida. Ele fala que ele esteve na Bahia, ele conta toda a história e que ele prosseguiu nesses estudos sobre a desobsessão no plano espiritual. Então teve início nesse período uma parceria, desculpe, teve no início uma parceria mediúnica que trouxe a nós diversas obras como as que eu já citei, principalmente enfocando o tema sobre a obsessão. As obras de Manuel Filomeno, elas são extremamente importantes para a casa espírita, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na área do atendimento fraterno, né? Ou naquilo que nós também em outras casas chamamos de socorro espiritual. Então, é importante para que os trabalhadores que vão trabalhar nessa área possam conhecer, né? Porque o Manuel Filomeno, com essas obras, ele pretende auxiliar o entendimento e dar suporte aos trabalhos mediúnicos. Porque, de novo, nós tivemos Kardec com 5 livros, né, o livro da codificação, mas nós tivemos colaboradores depois, né, que vieram exatamente enriquecer esse aprendizado, porque Kardec e a espiritualidade não colocaram tudo no livro dos Espíritos, nem no livro do Evangelho, nem no Céu e Inferno, nem na Gênese, nem no livro dos Médiuns. Então nós tivemos essa colaboração e o Manuel é um extremamente importante. Então a gente tem lá o livro dos Médiuns, por exemplo, ou Céu e Inferno, que vai trazer, mas o Manuel Filomeno vai trazer no campo da obsessão os processos obsessivos, como eles se dão, de que formas eles agem sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Como eu já falei dos livros, da autoria, tá? E olha como é interessante, né? Um texto que eu encontrei, eu queria poder ler para vocês, que ele diz assim: quando chegou ao mundo espiritual, Manuel Filomeno de Miranda foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Ele foi uma pessoa que no mundo, né, quando encarnado, se dedicava a escrever, né, a parte mais mercantil. Lembra que eu falei que ele era formado em comércio? Né? Portanto, ele era feito uma área de informações mais gerais relacionadas ao comércio, a dinheiro, a liberação de mercadorias, ele era isso. Mas, tendo convivido aí com Pititinga, né, com José Pititinga durante muito tempo, e Pititinga, por sua vez, era um exímio letrista. Né? Escrevia, lia, escrevia. E essa convivência, né, ela possibilitou a Manuel Filomeno aprimorar os conhecimentos linguísticos que ele levara da Terra para o mundo espiritual, com vista a uma programação de atividades para a doutrina espírita, principalmente do campo da mediunidade no futuro. Convidado por Joana de Ângeles para trazer a sua contribuição em torno da mediunidade, da obsessão e da desobsessão, ele ficou quase 30 anos no plano espiritual, realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalhos que mais tarde iria compor os livros aos quais hoje nós trabalhamos. Ao me aparecer, né, desculpa esse texto agora que eu lembrei, é um texto de Divaldo falando sobre esse contato com Manuel. Aí Divaldo diz assim: ao me aparecer então pela primeira vez, ele disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. Levou-me a uma reunião, né, levou o Divaldo a uma reunião no mundo espiritual, onde ele residia, e ali mostrou como eram realizados as experiências de prolongamento da vida
física através da transfusão de energia utilizando-se o perispírito. Depois de uma convivência de mais de um mês, aparecendo-me diariamente para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, começou a escrever um livro que tem o título de Nos Bastidores da Desobsessão, que são relatos em torno da vida espiritual, das técnicas obsessivas e das técnicas da desobsessão. Importante pensar, e aí essa sugestão de vocês procurarem também esse livro, porque quando ele fala das técnicas obsessivas, é que tem uma técnica, a espiritualidade do outro lado, nossos irmãos ainda que necessitam de esclarecimento e evolução, a obsessão não acontece assim do nada. Ela tem uma técnica, eles têm um modus operandi para obsidiar o outro. E também as técnicas da desobsessão. A partir daí, Divaldo continua dizendo, seguiram-se outros livros sobre o problema obsessivo, classificado por Manuel Filomeno como um tormentoso flagício social. Ou seja, a obsessão, gente, na nossa vida, é um grande flagelo, é um grande problema social. Nos seus livros, caracterizados e lidos como muitas vezes como romance, muita gente acha que é um romance, encontra-se um meticuloso exame da mediunidade atormentada e das patologias obsessivas, que vão muitas vezes atingir a saúde mental das pessoas. Em páginas de profundo teor didático que permite ao leitor uma melhor compreensão da narrativa. Então, além do livro Bastidores da Obsessão, teve, como eu falei, Grilhões Partidos, Na Fronteira da Loucura, Loucura e Obsessão e outros livros. Então, Emmanuel, para que a gente possa ir finalizando, Emmanuel nos alerta que, nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis. Não, desculpa. Ele diz assim, tenta lembrar. Nos dias difíceis, reflita sobre os outros dias difíceis que você já teve e que você considerava como insuperáveis. Então, nesse tormento, nesse sofrimento, nessa situação que a gente vive, é importante que a gente lembre que nós já tivemos dias difíceis e que a gente achava que não ia passar e passaram. Então, finalizando, eu queria pensar e deixar umas mensagens assim. As contribuições de Manuel Filomeno para nós podemos falar na questão do amor e da caridade, porque o Manuel Filomeno ele pregava a importância do amor e da caridade como fundamento de uma vida espiritual plena e satisfatória. A questão do autoconhecimento, Manuel Filomeno nos alerta que o autoconhecimento ele é a chave para a evolução, para a nossa evolução espiritual. É como se dissesse assim, é aquela frase que está lá, né? Lá em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Conhecermos a nós mesmos, ela é a chave para a nossa evolução espiritual. Porque, de novo, e tem um ditado africano que diz assim, se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Devemos então olhar para nós dentro de nós mesmos e descobrir quem somos realmente. Outro legado que Manuel Filomeno nos deixa é o compromisso com o bem. Manuel Filomeno acreditava que nosso compromisso com o bem deve ser praticado em todas as esferas da vida, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, em todos os lugares. Esse é o compromisso. Né? A vida, ela vai o tempo todo, como ele nos alerta, nos ensinar que a resposta verdadeira é aquela que brota genuinamente do nosso coração. E que não há resposta que não seja a resposta do amor. Nós somos, na visão que o Filomeno nos traz, guerreiros da luz, em busca da paz e da solidariedade, no ritmo e na direção da evolução, e que nem sempre esse caminho é fácil e é isento de dor ou de sacrifício,
mas que possamos o tempo todo fortalecer a nossa evolução. E para as casas espíritas, Manuel faz três, ele sinaliza para três coisas importantes. O aprofundamento doutrinário, que é o destaque, a importância do estudo aprofundado da doutrina, a fim de que a gente possa compreender as suas bases filosóficas e éticas. A ampliação do conhecimento, quer dizer, em grupos, em um grupo de estudo, que nós possamos ampliar o nosso poder de conhecimento, assim expandindo nossa visão de mundo, promovendo o autodesenvolvimento e nos colocando à disposição para atender. E principalmente o crescimento espiritual, individual, mas também coletivo. Tá? Então, nós podemos dizer que esse processo, desse legado de Manuel Filomeno de Miranda, ela vai cada vez mais fortalecer o Espiritismo e os fundamentos da doutrina espírita. Espero que nessa noite nós possamos ter trazido, né, essa possibilidade de nós conhecermos alguém que, como o Manuel Filomeno, que se dedicou quando encarnado e que teve essa graça, essa possibilidade de, quando desencarnado, dar continuidade à possibilidade de contribuição. Então nós temos muito a agradecer a ele e a todos os outros espíritos que seguem nessa jornada conosco. Quero agradecer muito, muito, muito a cada um e cada uma que pôde estar conosco nessa noite, desejando uma noite de descanso, mas sabendo, como eu falei, que desdobrado nós podemos ser convidados pelo Manuel Filomeno para estar com ele trabalhando, né, ou com algum outro irmão também, que possamos estar lá nessa noite e que possamos nos colocar à disposição para dar continuidade ao processo de aprendizado. Que a gente possa também ter um bom fim de semana. E assim, vamos orando e pedindo à espiritualidade amiga a autorização, a permissão para poder encerrar essa live, esse encontro, que o CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, promove como uma forma de disseminação da doutrina espírita, uma forma, como o próprio nome da doutrina se coloca, de ser um consolador, dentre tantos outros que estão nessa jornada de carinho, afeto e propulsão para a evolução desse nosso corpo orgânico, mas principalmente do nosso corpo espiritual. Que possamos ter uma boa noite, todos e todas. Gratidão sempre, gratidão sempre, gratidão sempre. Fiquem bem e procurem as obras do Manuel Filomeno, tá bom? Um grande abraço, sempre. Abraço, Cida. Raimundo, todo mundo que entrou, eu não pude falar. Boa noite mesmo a todo mundo, um grande abraço, que eu não pude fazer antes, tá bom? Abração, tchau, tchau.